Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô eu aqui de novo gravando mais um vídeo. Esse vídeo a gente vai se direcionar à segunda sessão do tratamento, né, da avaliação psicopedagógica, tudo bem? No outro vídeo eu falei o que nós fazemos na primeira sessão, que é a entrevista contratual. Eu faço dessa forma, tá? Eu nomeio como entrevista contratual e faço aquele passo a passo que eu expliquei para vocês. Eu também falei da organização, né? E como é que eu criei o meu processo de avaliação. Inclusive, eu esqueci de falar dos livros, né? Então, eu vou mostrar para vocês os livros. O primeiro livro, eu acho fundamental que um psicopedagoga tem que ter é o manual prático, do diagnóstico psicopedagógico clínico, tá? Então, eu acho que é o primeiro livro que a gente tem que comprar quando a gente resolve seguir essa profissão, tá bom? Então, esse aqui é o livro que eu mais me baseio, tá? Muita coisa eu tiro daqui, testes, tá? Como faz uma devolutiva, a entrevista contratual, o contrato, tá? Que a gente faz como prestador de serviço. Tem vários testes aqui, que a gente pode fazer com o paciente. Depende muito da demanda. Existem uns testes que eu acho que a gente tem que fazer em todos os casos, tá? Mas vamos dizer que, não sei, o seu paciente, ele é um paciente com altas habilidades. Então, existem testes que você vai reduzi-los, né, a um número muito pequeno, porque não é o caso daquele paciente, né? Se ele tem um raciocínio lógico-matemático fenomenal, você não vai realizar todos os testes piagetianos, porque você sabe que ele vai dar conta, né? Então é muito importante a gente saber qual é a queixa da família, para a gente direcionar, inclusive, os testes que a gente vai aplicar. Se a desconfiança é um TDAH ou um autismo, vamos direcionar esses testes, né? Só para efeito, por exemplo, um paciente que vem com diagnóstico de autismo, a gente já tem ali mais ou menos, a gente sabe que a intenção da família é fazer o acompanhamento, certo? Porque ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar, né? Então ele está ali iniciando ainda a fase escolar e você já quer ir ali preparando, a família já quer que ele entre mais preparado, né? Então, a gente já sabe mais ou menos o que fazer, mas a gente não pode bular a avaliação, tá bom? A gente precisa conhecer aquele paciente e conhecer como ele aprende, gente. O principal objetivo da avaliação é saber como aquele paciente aprende, tá? É isso que nos diferencia de um professor de reforço de uma professora de aula particular. Eu já dei aula de reforço, aula particular também dou. Então, assim, eu sou professora de língua portuguesa e também sou pedagoga. A família traz uma demanda para mim, né? Ah, não, tá com dificuldade em português e matemática. Então, vamos realizar deveres relacionados a português e matemática, ok? O reforço é a mesma coisa, né? O reforço é uma aula que, assim, que a gente cobra um pouquinho mais barato para atender aquele público que não pode arcar com a aula particular, né? Então, no meu caso, que sou formada em língua portuguesa, eu dou aula particular de língua portuguesa. Então, são conteúdos específicos, né? Ah, eu tô com dificuldade de citar, né? Orações coordenadas. Então, assim, a gente vai direcionar para o conteúdo em si. O que nós fazemos no acompanhamento não é isso, gente. Então, a gente investiga a dificuldade de aprendizagem e a gente trabalha de várias formas diferentes para que aquela habilidade se instaure naquele paciente. Então, a gente usa vários métodos, várias atividades diferenciadas, atividades lúdicas, atividades dinâmicas para que aquele paciente aprenda, entendeu? Então, é como se na escola existe um padrão quase que único, né, para se ensinar. Na terapia, não, a gente descobre como aquele paciente aprende. É uma forma dele única, que às vezes a escola não consegue fazer. Então, a gente vai lá e ensina para esse paciente da forma que ele aprende. E a gente só vai descobrir a forma que ele aprende na avaliação. Tudo bem? Então é o foco central, tá bom? Descobrir qual é a dificuldade e como ele aprende, tá bom? O professor de reforço, o professor de aula particular, ele não faz nada disso, ele vai te dar um conteúdo específico. Tá com dificuldade física? Vamos ter esse conteúdo, vamos fazer dever e vamos, né, aprender isso aí. O que nós fazemos não é isso, tá? Por isso nós somos terapeutas, tá bom? A gente faz terapia, reúne várias atividades terapêuticas para promover aquele paciente, para ajudá-lo a aprender, tá bom? Porque nós sabemos, na teoria,
que cada pessoa tem uma forma de aprender. Mas na instituição escolar é muito difícil a escola traçar vários tipos de ensinar. Muito difícil para atender todos os perfis de aprendizagem. A gente sabe que é muito difícil a escola conseguir, né? Existe um perfil padrãozinho em boa parte das escolas de como ensinar, né? Cada profissional tem a sua forma de ensinar. Então você contempla uns e outros não. Então ali a gente faz na avaliação descobrir qual a dificuldade. Ele realmente tem dificuldade? Será que não são outros fatores? Fatores emocionais, fatores familiares, algum outro fator social? Ou ele realmente tem uma dificuldade? Então vamos sanar aquela dificuldade. É um atraso? Vamos sanar aquela dificuldade, tá? Porque a gente precisa descobrir a causa daquela dificuldade. Porque por mais que você tenha estudado numa escola que não tem um rendimento muito bom, né? Um padrão muito bom de ensino, ainda não quer dizer que o acompanhamento tem que ser com a gente. Às vezes é só conteúdo que o aluno precisa acessar. Aí você faz aulas particulares. Mas com a gente não. No processo foi identificado uma dificuldade, aquilo que a gente estava esperando para aquela idade, para aquele ano, e o aluno não está atingindo. Ou ele aprende, esquece, sabe? Como se aprendesse e desaprendesse. Então existe uma dificuldade. Aí é onde a gente entra, tá bom? Então é muito importante diferenciar reforço, aula particular e terapia, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra, são atividades completamente diferentes. E depois a gente fala também da psicologia, que não tem nada a ver. Eu já fiz terapia, tô fazendo terapia, gente, não tem nada a ver a psicoterapia com a terapia de aprendizagem, terapia ocupacional e todas as terapias que a gente, logoterapia, tudo diferente, tá bom? São terapias diferentes, tá bom, gente? Terapias é para promover aquele paciente que tá, teoricamente, doente. Se você vê a definição de terapia, é promover isso, né? Tratamentos para aquele paciente que está doente, tá? E no nosso caso, é uma terapia específica da aprendizagem. Então, descobrir qual é a dificuldade, se tem uma dificuldade e como sanar essa dificuldade. Tudo bem? Então esse é o nosso objetivo, descobrir como o aprendente aprende e sanar isso, tá? Com várias estratégias e formas para que ele aprenda isso. Nós somos especialistas, nós temos conhecimento para ajudar a promover este paciente, tudo bem? Então, o professor de escola particular, o professor de reforço, não tem conhecimento para isso, tá bom? Então, é diferente. O psicólogo é outra coisa, psique, saúde emocional, mental, outra coisa, tá bom? Então, cada um no seu quadrado. E no final, a gente junta o quadrado e faz um quadradão, né? Brincadeira, gente, tá? Só para dizer que o trabalho é multidisciplinar. Nós temos que trabalhar em conjunto, tá bom? É necessário, tá? Então, voltando à anamnese. Assim, gente, este livro aqui, né? Senão eu vou esquecer de novo, tá? Que é o manual. E esse outro livro aqui, ó, da Sarah Paim, maravilhoso, ó, distúrbios, diagnóstico de tratamento dos problemas de aprendizagem, maravilhoso. Ela leva muito para um lado mais psicológico, que eu respeito super, tá? Então, assim, agregou muito em como traçar a minha forma de trabalhar e de avaliar, tá bom? Então, achei bem bacana, mas é mais uma vertente psicológica, tá? Da psicanálise ali, Freud, Lacan, tudo bem? O que mais? Um olhar muito psicológico, né? Onde ela pensa que os dois têm que trabalhar em conjunto sempre, né? E esse daqui, ó, é da Daniele Marena, Psicopedagogia e Neurociência. Nem preciso dizer, o nome já diz, mais voltado para neurociência, tá bom? Então, tem questões aqui bem legais para a gente trabalhar, tá? Todas as etapas. Aqui tem vários testes piagetianos, então se você adora e acha que é a melhor forma de avaliar um paciente para descobrir as dificuldades que ele tem, aqui, ó, esse livro é rico em testes, tem muitos. Inclusive, ela destina 4 sessões para realizar todos, porque são muitos. Na minha avaliação, 2 sessões, com alguns testes específicos, eu acho que já é o suficiente. Então, cada profissional traça aí o seu processo de avaliação que você acha que é mais fácil, inclusive, de você identificar a dificuldade, de você conseguir fazer uma boa avaliação. Como eu falei no último vídeo, né? Tem um padrãozinho das 10 sessões,
porque todos esses caráteres para mim e habilidades são importantes, tá? Então, 2 sessões para os testes operatórios, 2 sessões para os projetivos e 2 sessões para os testes que eu chamo de avaliar as habilidades. Em que nível aquele paciente está, se ele está condizente com o nível, com a idade cronológica e mental, a gente vai avaliar se a idade cronológica e mental estão ali no mesmo nivelamento, o que se espera baseado no conhecimento científico, tá bom? A gente se baseia muito, a escola toda, não sei se vocês sabem, é pautada pelo conhecimento ali de Piaget, né? Pelos estágios de Piaget. Então, assim, nos dá um norte, né? Nos sinaliza para onde a gente deve ir, nos sinaliza que realmente aquele paciente pode estar tendo uma dificuldade mesmo e a gente precisa ter certeza que é uma dificuldade, não um transtorno. A gente precisa avaliar isso com muito calma, com muito carinho, tá bom? Então, voltando aqui à anamnese, eu falei que ia fazer um vídeo menorzinho, então vamos lá. A anamnese, gente, olha, eu faço para crianças e adultos, tá? Então aqui tem história de vida, evolução psicomotora, sono, super importante. Adorei o livro, eu acho que foi, não sei se foi da Daniela ou foi da Sara, falando sobre o sono. Gente, é importante para o processo de aprendizagem que esse aprendente durma bem, tá bom? Sempre, ao longo da vida, em todas as faixas etárias, com certeza, mas o processo de aprendizagem é fundamental, tá? Então a gente pergunta história clínica, história da família, estimulação, tudo que o paciente já fez, o histórico escolar, todas as informações pertinentes aí pra gente conhecer esse paciente. Por isso que agora eu faço na segunda sessão. E você vai criando também um elo ali, um vínculo, né, já com a família, né? Nesse momento aqui, é preferível o responsável, tá? Quando o paciente é menor de idade, é preferível que o responsável esteja sozinho, a não ser que não seja possível, que a mãe ou o pai não tenha com quem deixar a criança, tá? E é muito bacana que os pais estejam presentes, ou os responsáveis, né? Porque às vezes não é só o pai e a mãe, às vezes é a mãe e a avó, a mãe e a tia, a madrinha, não sei, o pai, né, com a madrinha. Então é legal que sejam os responsáveis, que participam do processo, né, de vida de tudo daquele paciente, tá? E quando for maior de idade, algumas coisas não cabem, como histórico escolar, eu geralmente coloco não se aplica, tá? É uma frasezinha, um termozinho que eu gosto de colocar quando não tem relação com aquilo, né? Tem fichas aqui que perguntam a escola, que ano que estuda, sei lá, o nome da professora, eu geralmente preencho como não se aplica. Um detalhezinho aí, quem quiser usar também, eu coloco assim, tá bom? Porque essas fichas são padronizadas, algumas eu adquiri, outras eu fiz mesmo no computador, tá? Algumas tabelinhas, algumas coisas eu fiz no computador, alguns testes também, tudo bem? Então, pessoal, é isso, tá? Quem tiver alguma dúvida sobre a anamnese, quiser me perguntar, é só deixar aí nos comentários, tá bom? Mas seria isso. Então, nesse segundo momento, esse momento aqui da anamnese, ele demora, tá, gente? Às vezes a gente ultrapassa dos 50 minutos mesmo, mas faz parte, tá? Porque a gente precisa conhecer a fundo esse paciente e essa família para ajudar lá na frente no nosso diagnóstico, tá? O que nós fazemos? A gente diz para a família assim, lá na devolutiva, o paciente tem isso? Não. A gente levanta hipóteses, é uma coisa bem legal que todos esses livros que eu mostrei aqui falam sobre isso. A gente levanta hipóteses e para confirmar, às vezes a gente recorre a outros profissionais para chegar nesse diagnóstico, tá bom? Então, gente, olha só, ao longo desse processo a gente vai trazer alguns detalhezinhos aqui, tá bom? Sobre se vai ou não à escola, em que momento vai ou não à escola, tá? Aos pouquinhos a gente vai falando. Mas nessa segunda sessão, nesse segundo encontro com a família, é a anamnese, tá? Quem preferir fazer lá no finalzinho antes da devolutiva, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu no início fazia no final, agora eu prefiro fazer na segunda, tá? No segundo encontro com a família, que além de eu conhecer bem, né, a família, cria aquele vínculo, aquela segurança, tá? Com a família de que, né, para nos conhecer mais, para se sentir mais seguro com o profissional, para dar continuidade e não interromper a avaliação, porque uma vez interrompida a gente tem que começar
do zero, tá, gente? Lembrando, eu sei que não é a hora ainda, mas lembrando que essas avaliações, elas têm validade de 6 meses, tá bom? Por que que não é legal a gente passar desse período? Porque a gente acaba estigmatizando o paciente, tá bom? Então, é uma avaliação daquele momento, tá? Se eu fiz uma avaliação em 2019, a avaliação de 2020 pode estar diferente, porque ele aprendeu coisas novas ou não, né? Infelizmente, o decaiu no ritmo ou em questões específicas, né? Ah, não, cognitivamente evoluiu ali na leitura, na escrita, mas a matemática estava bem e decaiu. Então, olha só, cuidado com as avaliações, tá, gente? Para não estigmatizar o paciente. Validade no máximo 6 meses as avaliações que a gente faz, tá bom? Então, vamos tomar muito cuidado, porque todos nós estamos em mudança, nós somos mutáveis, então a gente não fica estático, parado no mesmo lugar, né? A gente está sempre evoluindo, regredindo em algumas coisas, evoluindo em outras, em todos os aspectos da vida, né? Então, assim, não seria diferente também no processo de aprendizagem. Pessoal, o vídeo está ficando muito longo, eu falei que ia reduzir. Então, pessoal, por hora é isso, tá? Fiquem com Deus. Boa sorte nos trabalhos de vocês. Se precisar, eu tô aqui. Vamos trocar sempre, tá? Quem gostou do vídeo, deixa um likezinho. E quem gostar dos vídeos que eu posto, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Até mais.